poderíamos até chamar de o clamor das eras, é que Deus, enfim, ele intervenha diretamente na história do homem. Nós sabemos que a primeira vinda de Cristo, quando o Verbo se fez carne, quando Deus se fez carne, se encarnou, ele, de alguma maneira, interveio na história da humanidade, de certo modo. Mas a Bíblia fala sobre o dia de Deus. A Bíblia fala sobre o dia em que Deus vai intervir de maneira direta, pessoal, corpórea, na história da humanidade, e ali então o seu reino será por fim estabelecido. Eu acredito que o que mais deve nos fazer desejar por isso é quando nós olhamos para o mundo à nossa volta e nós vemos tanta injustiça, tanta maldade, tanta dor, tanta angústia. O mundo está gemendo, o mundo está chorando, as pessoas estão clamando por um socorro. E por mais que nós, de um lado ou de outro, queremos ajudar e resolver um problema ou outro, mas só Deus tem em suas mãos a saída. Só Ele tem a solução. Porque o seu reino, quando implantado efetivamente, de uma vez por todas, é que será um reino de justiça e um reino de equidade. E todos estarão debaixo de um governo justo, um governo reto, governo de Deus. Amém? Irmãos, quando nós lemos aqui o Novo Testamento, é interessante que nós nos deparamos com alguns textos que nos geram algumas dúvidas, e é a partir daqui que eu quero começar a tratar esse assunto com os irmãos. Por exemplo, quando nós lemos Mateus 21, 43, Jesus fala para os judeus o seguinte: olha, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um outro povo. Ora, se Jesus fala que o reino de Deus seria tirado do povo de Israel e dado a um outro povo, então eu entendo, pelo menos imediatamente, que o reino de Deus estava com o povo de Israel. Do contrário, como poderia ele ser tirado e passado a um outro povo? Entretanto, quando nós lemos ali Mateus capítulo 3, versículo 2, nós vemos ali João Batista dizendo: olha, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. No mesmo tempo em que é dito, o reino vos será tirado e entregue a um outro povo, é dito que o reino estava próximo. E eu me pergunto, ora, ele estava ali ou ele estava próximo? Veja, o mesmo nós vemos em Mateus 4,17, quando o próprio Jesus saiu pregando na Galileia dizendo: arrependei-vos porque o reino está próximo. E aí nós ficamos nos perguntando, né? Também nós temos em Lucas capítulo 19, versículo 11, nós vamos ler esse texto um pouco mais à frente desta mensagem, quando é dito que Jesus, ele começou a caminhar em direção a Jerusalém. E logo então, os discípulos, vendo Jesus indo em direção a Jerusalém, eles pensaram imediatamente que o reino haveria de se manifestar tão logo Jesus entrasse em Jerusalém. Vendo Jesus e sabendo que eles tinham tais pensamentos, o Senhor falou o seguinte: Jesus contou uma parábola para mostrar aos discípulos que o seu reino não haveria de se manifestar imediatamente, que ia demorar ainda um tanto de tempo antes de ele se manifestar.